Muita gente ficou assim meio triste com o que aconteceu em Brasília. Uma tempestade muito forte, como o próprio Nicolas disse que ele nunca tinha visto uma tempestade tão forte ali em Brasília. Com certeza muitas pessoas, pelo menos nos últimos anos, não viram. E justamente no dia da manifestação, né, em prol, em prol da liberdade do presidente Bolsonaro e também das pessoas inocentes que foram incriminadas, né, do ato de 8 de janeiro, há uma chuva tão forte e um raio atinge várias pessoas. Eu quero lembrar uma coisa para vocês, que Jó, a Bíblia declara que ele era um pai, tá, que buscava Deus em jejum e oração, e Satanás estava com ódio dele. Inclusive, Satanás foi acusá-lo diante de Deus no céu. E ele disse que Jó só era fiel a Deus porque ele era muito próspero, era um homem muito rico, possuía muitas coisas, tinha uma família muito abençoada. Então Deus entendeu o que Satanás estava falando, mas Deus também quis provar a Satanás que Jó era fiel. E infelizmente, amado, nós temos lutas espirituais que você muitas vezes não entende, nós não entendemos. Mas Deus permitiu isso. Talvez para você seja até loucura esse texto bíblico. Talvez algumas pessoas dizem que isso não é real. Para mim aquilo aconteceu literalmente. Então o que acontece? Satanás, quando ele voltou, ele destruiu toda a riqueza de Jó, matou seus filhos. A Bíblia diz que um vento muito forte veio e derrubou a casa onde eles estavam reunidos, eles estavam festejando. E as paredes caíram sobre eles, e os 10 filhos de Jó morreram. Então eu entendo que toda vez que nós nos levantamos para interceder pela igreja, por pessoas e pela nação brasileira, aqueles demônios que estão trabalhando, né, para a destruição de pessoas, de igreja, ou mesmo da nação brasileira, você deve saber. Muita gente falou, né? Quantos trabalhos foram feitos para que o Lula ganhasse? Trabalhos de feitiçaria, trabalho de macumbaria. Ele mesmo viajou para a África para receber passe, para receber rezas satânicas sobre a vida dele. Então essas pessoas, eles abrem um portal muito grande. Não que o Lula ganhou as eleições por causa desses demônios, isso não é verdade. Né? A gente sabe o que aconteceu. Não houve uma eleição justa. Também, mas Deus permite que essas coisas aconteçam. Até para que nós possamos buscá-lo, possamos entender que quem está no comando é ele permite certas coisas acontecerem. E o que acontece, meus amados, é que este raio afetou essas pessoas, justamente pessoas que estavam orando, pessoas que estão buscando uma paz para o Brasil, pessoas que estão buscando a justiça para o Brasil, pessoas que estão orando pela libertação do Brasil. Você não acha isso estranho? Mas é estranho. Essas pessoas, na verdade, para mim, elas foram atingidas ali por uma ação espiritual. E nós precisamos estar cobertos de oração. Né? Precisamos orar pelos nossos filhos. Nós não sabemos que tipo de mensagem Satanás ele está tentando incutir na cabeça dos nossos filhos. Então pense nisso e tenha certeza de uma coisa. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós devemos pedir ao Senhor, em temor e tremor diante de Deus, pedir que os seus anjos estejam sempre ao redor. E continuar clamando pelo Brasil. Começar um momento de intercessão, de oração e de jejum, para que Deus liberte o Brasil este ano de todas essas entidades malignas que foram convocadas. Você sabe que quando o Lula ele assumiu, o que ele fez lá? Levou várias pessoas, né, de terreiro de macumba para fazerem lavagem, fazerem passe. Que é a verdade que quando o Bolsonaro e a Michelle foram para Brasília, eles dirigiram um culto, né? Ofereceram o Brasil e o governo nas mãos do Senhor.
E foi invocado Deus para estar presente naquele lugar. Então, o que o Lula fez? Ele trabalhou para que os anjos que estavam ali fossem expulsos, né? Mas eles não são, na verdade. Mas que os demônios tivessem espaço. Então, há legalidade. Como ele foi colocado como presidente, ele abriu legalidade. Não é à toa que você vê agora tantas desgraças acontecendo, a criminalidade aumentando, né? É, mulheres sendo molestadas, crianças sendo sequestradas, coisas terríveis acontecendo no Brasil. Tá? Você vê cada vez mais pobreza, cada vez mais miséria, você vê as coisas acontecendo de forma terrível, porque as legalidades, portais do inferno foram abertos para que o Brasil fosse afetado. E você, indiretamente, também é afetado. Mas nada nos impede de orar, de consagrar, de jejuar, de pedir a Deus libertação para o nosso povo, para o nosso país. Né? Deus não fez o Brasil tão próspero na sua natureza, né? Uma mata exuberante, com uma biodiversidade tão diversa, né? Coisa que causa inveja em muitas nações, água doce, né? A maior reserva de água doce do mundo reservas de tudo, né? De minérios, ouro, prata, diamante, e além de petróleo que nós mesmos ainda não nos permitimos explorar. Há tantas coisas que quem está fora, como eu estou fora agora, eu consigo ver melhor. Talvez você não consiga ver a beleza, a grandeza, né? Aquilo que é magnífico que é o Brasil. Mas saiba disso, nós somos um povo pobre, morando em cima de uma mina incalculável de recursos, de riquezas que Deus deu para o povo brasileiro, mas nós ainda não sabemos usar isso. Mas tome posse. Tome posse porque Deus nos deu o direito de tomarmos posse. Eu tomo posse daquilo que é nosso. Não são só governantes. E nós vamos trabalhar orando para que Deus destrone essas potestades, esses principados, e coloque no poder uma pessoa que Ele tem escolhido, né? Ele, Deus, tem escolhido. Se nós clamarmos, quando uma pessoa clama, Deus responde. Imagine a maior parte da nação clamando. Então clame. Nós vamos ter uma guerra como Elias. Alguns 400 profetas de Baal, mais 450 profetas de Azera, clamavam pelos seus deuses, né? Se cortavam, faziam aberrações com eles mesmos, clamavam e choravam. Um homem só, contra mais de 800 falsos profetas, vários deuses. Um homem só clamou. E ele ainda dificultou a coisa. Né? Como você sabe, ele mandou ajeitar o altar, ele mesmo, na verdade, ajeitou o altar. É o que nós precisamos fazer, ajeitar o altar da nossa vida, o altar do Brasil, tá bem? Que é o altar de clamor, onde Deus responde, pedir perdão dos nossos pecados, pedir perdão da nossa nação, pedir perdão das nossas famílias, sabe? E organizar a nossa vida. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, tá? E nós precisamos nos organizar nisso, e você nós vamos fazer como Elias, clamar a Deus, organizar o altar que estiver destruído, pedir perdão dos nossos erros. Se você quer ver a sua família abençoada, você quer ver o Brasil abençoado, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, sabe, de tudo que você já fez. Você que talvez está cometendo erros tão graves contra a sua família, contra seu esposo, seus filhos. Você que está cometendo erros, né? De toda forma, se arrependa, procure se ajeitar diante de Deus e conserte esse altar e depois clame a Deus. Clame ao Senhor que Ele vai responder com fogo. É assim mesmo, é com fogo. Mas não é o fogo que consome a gente, não. É fogo que queima todo pecado, que queima todo mal. É um fogo que ele vem destruindo tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que destrói a nossa comunhão com Deus. E o Brasil, eu não abro mão, o Brasil é um país abençoado e próspero. O Brasil é um país abençoado e próspero, de um povo amável, de um povo excelente, de um povo que muita gente admira no mundo inteiro. Povo trabalhador, um povo receptivo.
tá bem? Só precisamos de bons exemplos, como nós estamos tendo, bons exemplos para o Brasil, de honestidade, de pureza, de verdade. Nós precisamos de bons exemplos. E eu clamo que nós devemos orar, sim, pelo presidente Bolsonaro, por todos aqueles que querem o bem do Brasil, mas também orar pelos inimigos do Brasil, né? Eu coloco aqui o Lula, talvez você não acredite nisso, né? Até para mim, para nós é difícil, mas nós devemos orar por ele, para que Deus tenha misericórdia deles todos. E quem sabe eles não se convertam, mudem completamente e nós possamos ver esse país um país muito seguro, muito melhor, né? O Brasil era para ser, no mínimo, o segundo maior país da América, eu digo no sentido geral, né? Mas nós estamos atrás dos Estados Unidos, do Canadá, e estamos caindo, né? Então, eu digo para você, com os recursos que nós temos, nós precisamos acreditar que Deus não fez isso em vão, tá bem? Então, eu creio que aquilo ali que aconteceu foi algo espiritual. O Brasil precisa de oração. Nós precisamos orar pela nossa nação. Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês e que Deus ouça a nossa oração. Amém?